Ei, boa noite, tudo bem? E aí, galera? Tô acostumada a dizer bom dia, levanta do sofá, né? Aí eu tô agora, na verdade, dizendo boa noite, né? Tudo bem? Então, vamos embora, gente. Ó, eu vou começar essa live aqui. Eu vou começar me apresentando para quem não me conhece, mas até para dar tempo da galera entrar, para poder a gente entrar no tema propriamente dito lá da dieta cetogênica, né? E o porquê que me motivou a fazer essa live. É minha primeira live. Eu só fiz uma com uma amiga minha de Portugal, que foi um convite, que é uma amiga muito querida. Então, eu vou contar a verdade para vocês, eu tava meio com preguicinha. Eu não consigo fazer nada pela metade. Então, para montar a live, eu tinha que fazer um roteiro. Ó, fiz o roteiro, a quantidade de páginas que tem. Então, na verdade, começou como um desafio pessoal meu, né? Porque quem me acompanha, meus seguidores, meus amigos, etc., eles sabem, né, que eu sou ginecologista há 20 anos, ginecologista obstetra, gosto muito do que eu faço, só que há 5 anos, mais ou menos, aqui no consultório eu não fiquei mais satisfeita com obstetrícia. Amo obstetrícia ainda, sou da UERJ, sou do Pedro Ernesto, dou aula para o Unigranrim de obstetrícia, só que com 3 filhos, saí de madrugada, essa coisa toda, gente, tava uma loucura. Então, o que aconteceu? Meu marido falou, amor, você já foi em 10 mil médicos, aí engorda, emagrece, esse efeito sanfona do caramba, por que você não vai estudar isso? Você era ótima aluna, sempre foi boa aluna, gosta de estudar, pô. Aí, o que eu decidi? Fazer nutrologia. Mas da nutrologia eu conheci ortomolecular, medicina integrativa, e aí foi uma paixão completa, e é mais ou menos isso. Então, por isso que vocês podem olhar lá meu RQ de ginecologista, etc., mas eu fiz pós-nutrologia, fiz pós-ortomolecular. Então, graças a Deus eu tenho conhecimento de causa. Por que dieta cetogênica? Porque é o que funciona pra mim, né? Como vocês viram, como eu falei, eu já tinha engordado, emagrecido várias vezes, e esse efeito sanfona é horrível, ninguém gosta de passar. E eu fui à procura também não só de estética, foi de saúde e bem-estar, né? Que a saúde é o principal. Vocês devem estar vendo aí as notícias, eu já postei isso várias vezes, que o Covid, inclusive, é fator de risco à obesidade, né? Porque causa inflamação, na hora da tempestade de citocinas, que aí piora o quadro, a obesidade. Então, os jovens que estão falecendo, infelizmente, a maioria, eles são obesos, né? Então, a gente tem que baixar essa insulina e a gente tem que ficar bem. Na verdade, eu vim de uma viagem de 15 dias, 16 dias dos Estados Unidos. Vocês sabem como a gente come lá, com amigos e família. Então, vinho, bebida, comida. Embora a gente ande bastante nos parques, mas eu já voltei sobrepeso, acima do peso, né? Já tinha perdido massa magra, essa coisa toda. E aí, como entrou a quarentena? Aí veio o caos, a ansiedade, aquela coisa toda que a gente tem. E aí, o que aconteceu? Eu resolvi fazer a low carb, que pra mim é a mudança de estilo de vida. Vocês vão entender por quê. Mas aí, por que não tava me enganando? Porque eu fugia de vez em quando. Aí eu comia sushi com arroz, aí eu comia as coisas e eu estava só embolotando. O pijama, notem isso, o pijama é traiçoeiro. Quem está na quarentena, você engorda por dentro dele, entendeu? Graças a Deus esse jaleco aqui, eu uso no consultório, ele já tá voltando a ficar larguinho, quase 2 semanas de cetogênica, porque, gente, estava aprendendo assim, eu ia falar pro paciente, oi, prendi, eu falei, gente, vai rasgar igual o Hulk aqui atrás, ó, já fazendo, ó, graças a Deus, graças a cetogênica. Então, prestem atenção. Eu estava ficando uma bolota e tirei umas fotos na piscina do prédio com isolamento social, que só pode uma família por vez. Cara, quando meu marido tirou as fotos, gente, coisas pulando, assim. Então, pijama é traiçoeiro. Vamos vestir a calça jeans, por favor, para não ficar no isolamento social dos botões depois. Porque a ideia é a gente sair da quarentena melhor do que a gente entrou, gente. Porque o que tá acontecendo? A gente tem que sair. A gente tem que sair pela porta, inclusive. A gente tem que passar, entendeu? Para sair da quarentena. Se a gente ficar em casa com o pijama traiçoeiro engordando por dentro dele, o que vai acontecer quando a gente for passar, velho? A gente ninguém vai passar na porta. Então, se não passar na porta, vai ser um problema, e vai vir mais depressão, mais ansiedade, mais problema. Então, a gente não quer isso. Então, é mais ou menos isso. Eu vou ver meu schedulezinho aqui, porque eu acho que já entrou bastante gente, então a gente vai começar a falar aqui. Então, com essa minha busca, né, por uma coisa diferente, uma medicina diferenciada, que não estava me satisfazendo também no consultório de ginecologia, só passar pílula,
reposição hormonal com hormônio sintético, que as pacientes vinham com queixa de engordar, de se sentir gordas, a libido não melhorar, queixa de libido zero, só falar para elas, olha, você tá sem tesão, minha filha troca de marido, não tem como falar isso pro paciente, né? E a gente sabe que libido na mulher é multifatorial, isso é um motivo para outra live, mas nesse momento é só para explicar para vocês que eu fui procurar uma coisa, existe fitoterápica, existe milhões de coisas, não é só hormônio, pra gente ajudar os pacientes como um todo, de uma forma integral. Então, eu comecei a ver que na medicina integrativa a gente prega uma mudança de estilo de vida, mudando dieta, exercício físico, que são os pilares da longevidade, né? Treino, né? Exercício físico, sono reparador, muito importante, e modulação de estresse, que nessa fase a gente tem que tentar o máximo, porque tá todo mundo estressado, ansioso aí, por causa da quarentena, né? Então a gente sabe como é que tá, deve estar punk para todo mundo, né? Então, na verdade, esses são os pilares da longevidade, e a gente tem as coisas da medicina integrativa para ajudar, ortomolecular, medicina chinesa, medicina homeopatia, e fora as outras especialidades não médicas, mas que fazem parte da saúde, que complementam a gente. Nutrição, Paulinha deve estar me vendo, a enfermeira Rose deve estar me vendo, e psicologia e etc. Então, na verdade, o primeiro pilar é o quê? Alimentação. Então, na verdade, a dieta cetogênica, eu já passei nos meus pilares aqui. Então, na verdade, começou por que eu resolvi fazer essa live? Começou com um desafio pessoal, porque depois que eu postei as minhas gordurinhas, minhas a mais, eu falei, eu vou fazer o que eu prego para todo mundo, que foi como eu emagreci daquela primeira vez, há uns 4, 5 anos atrás. E não engordei mais. Quando eu vejo que está um pouquinho acima, eu vou lá, faço 1 semana, 2 cetogênicas. Mas agora eu decidi fazer uma cetogênica mais pesada, 1 mês, 2 meses, para sair da quarentena top. Então, é uma dieta para emagrecimento rápido. Não é necessariamente a mudança de estilo de vida, embora minhas pacientes estão aí, já vi que entrou uma galera. Gente, eu não estou respondendo agora, mas o maridão está anotando as principais perguntas aqui para no final a gente colocar, porque ou eu olho aqui meu schedulzinho ou eu olho aqui as perguntas que estão aparecendo. Eu tô dando tchau para todo mundo, eu amo todo mundo, tá? Mas então, o que eu estava falando do meu desafio pessoal. Então eu resolvi fazer o meu desafio da dieta cetogênica em mim. E aí começou a chover pergunta, dúvida do que era, por que eu fazia, o que acontecia e por que essa dieta emagrece rápido. Na verdade, a mudança de estilo de vida, no que eu acredito, é a low carb. Você volta a carboidrato. Carboidrato é importante para a vida, mas é carboidrato complexo, que não faça pico de insulina, né? Então, eu também separei aqui, acabei de ver, gente, a minha primeira live, então não sei como é que eu vou fazer nas próximas, mas aqui eu já mostrei, assim, eu botei o iPad, então vai ficar espelhado. Mas eu acho que vai dar para ter o contexto, porque não é para ler, porque senão não é uma aula, né? Então é para participar junto. Primeira coisa, já até deu ruim aqui, peraí. Isso daqui é muito importante, não ter medo de mudar. Isso daqui é um slide que meu amigo Gil, que está aí, postou uma vez, eu guardei porque é maravilhoso. Quer dizer, ficar no mesmo lugar que é o problema. Então, não ter medo de mudar. Então, a gente não pode ter medo de mudar. Então, para quem está assistindo, é mais ou menos essa ideia, de sair da quarentena melhor. Então, se mexer para a gente sair bem e não sair com ansiedade, que já vai ter problema econômico, já vai ter muitos problemas aí na cabeça. Ainda sair sem saúde, sair também acima do peso, não é o que a gente quer. Então, é isso daí. E aí, os principais erros que eu vejo aqui no consultório, tá? E que eu acho muito importante a gente ressaltar. Olha o que o brasileiro faz. Brasileiro não, o mundo inteiro, né? Aqui, a maioria acha que para emagrecer, o que faz? Que a maioria é cardio, corrida, essas coisas. Quase nada de dieta, pouca musculação e muito HIIT. E olha o que você tem que fazer para emagrecer, gente. 70% é dieta. Gente, não reparem as unhas que não estão feitas. Inês está com Covid, minha manicure, ela vai lá em casa, mas deu ruim. Então, olha só. Aqui, dieta é a maioria, tá? HIIT, mais ou menos, e musculação. Então, treino para emagrecer é qual? Se perguntarem, é correr? Não, é musculação. Musculação faz a gente ganhar massa muscular. Vocês vão ver que a composição corporal que é mais importante. A gente vai falar disso mais pra frente, tá? Aeróbica é maravilhoso. Lógico que ajuda também. Se mexer é sempre importante. Por isso que eu dou uns gritos aí com vocês de manhã. Vambora, acorda, levanta do sofá. Qualquer coisa pra se mexer é melhor do que ficar parado. Mas a atividade aeróbica ela é muito boa para condicionamento cardiovascular, melhora de perfil lipídico, etc. Mas para emagrecer é musculação, é fazer músculo. É o que todo mundo acha que é errado.
Então, a maioria das pessoas quer isso, ó. Gente, como espero emagrecer? Milagre, shake, pouquinho academia ali, gel redutor, cinta. E tem uma coisa também que todo mundo me perguntou, remédio. Quando eu comecei antes de fazer meu desafio cetogênico, o que aconteceu? Eu postei, foi quando eu descobri a história do jaleco, né? Que eu achei que ia fazer o Hulk, que eu ia rasgar aqui atrás, de tão bolotada que eu tava. E aí, quando eu senti essa história do Hulk, o que aconteceu? Eu falei num stories meu que eu pensei que assim, gente, eu acho que vou ter que tomar medicação. A mesma coisa que eu passo para meus pacientes. De repente tô com compulsão, dopamina, alguma coisa assim. Então eu vou começar a usar essa medicação. Aí choveu perguntas, choveu direct. Gente que eu nunca vi na vida falando: Ju, me passa o remédio que você tá tomando, me passa a medicação, passa aqui. Gente, não é assim. Remédio tem indicação, remédio trata obesidade, é um adjuvante muito bom, mas o que emagrece é a dieta. A ideia do remédio é controlar os neurotransmissores, dopamina, no caso, que eu queria controlar, que era compulsão, só que tava com compulsão. Eu tava comendo besteira mesmo. Mas compulsão, o GABA da ansiedade, a serotonina, então é para ajudar você a fazer dieta. Então, se você conseguir fazer dieta sem remédio, ótimo. Se não conseguir, aí a gente tem que ter consulta, porque não dá para passar remédio por direct, gente, nem por mensagem do Zap, né? Remédio é coisa séria, tem que saber como é que é a saúde, ver os exames laboratoriais, ver a clínica, etc. Dá pra gente passar remédio, mas não é o que a gente quer, né? Então é mais ou menos isso. Então, por que o marido pegou aqui minhas coisas aqui, ó? Não, mas me dá então, como é que eu vou falar? Tá vendo? É assim, o marido vem ajudar, mas ele não é prejudica a gente. Tô tirando o espelho. Tá bom, ele tá tentando tirar o espelho, ele vai ajudar a gente, mas assim, o marido é lindo, ele sempre me ajuda, mas porque durante, né, a gente vai ter visto antes. Mas aqui, ó. Então, esse é o Dr. Life, pra quem não conhece, 57 anos, 80 anos. Amo. Então, ele é um dos caras fundadores da medicina integrativa nos Estados Unidos. Vou mostrar isso daqui só para mostrar a vocês que vocês podem mudar, tá? Enershine, 80 e poucos anos, tá bom para vocês? Não vamos discutir se eles usam hormônios, se eles não usam, não é esse coisa. Porque se eles não tivessem alimentação saudável, treino e vida saudável, não ficava assim, gente. Então, porque é tema para outra live também, a parte do hormônio, tá? Então, mas o que acontece com a população, né? Como é que vocês comem? Como é que a maioria come em casa? Assim. Você não precisa nem desespelhar, ó. É uma delícia. É bom, fritura, gordura. Mas assim, péssimo pra saúde, vocês sabem disso. E todo mundo embolota por causa disso, né? Aqui, ó. Ó. Isso daqui que tá acontecendo hoje em dia. Esse é o problema. Todo mundo fica comendo, estressado. Ó o home office aí, galera. Todo mundo no home office assim, ó. Todo mundo comendo assim, embolotando, e depois não vai conseguir passar pela quarentena. Alguém tá falando pra eu tirar os comentários das coisas. Vou tirar aqui, ó, desativei comentários. Porque Antônio tá anotando tudo aqui e no final eu abro pra pergunta, tá bom? Mas aí também não vai aparecer pra vocês. Gente, vou deixar os comentários, porque senão ele também não consegue ver as perguntas. Ó, minha primeira live, então nós estamos adaptando. Moniquinha, tentei. Você tira e põe. Mas eu tiro, mas eles vão saber. No final. Tá bom. Senão vai acabar o tempo. Eu não sei nem se tem tempo. Mas vamos descobrir que se tem tempo. Então, o que acontece é o seguinte, tá todo mundo comendo assim. Então, deixa eu ver aqui, já passei de Enershine, vamos ver aqui para alimentação ruim. Então, chegamos onde eu quero chegar. A dieta cetogênica pode ser... a dieta cetogênica vai fazer corpos cetônicos, que vocês vão entender o que é, e que no final vai gerar o emagrecimento, porque é a gordura que se transforma em energia, né? Então, existem várias formas de você fazer uma dieta cetogênica. Na verdade, se você tirar o carboidrato, já é a dieta cetogênica. Só que você pode fazer low carb high fat, você pode fazer a low carb muito restrita, jejum intermitente, VLCD, já falei, a Atkins, que é só proteína. Eu gosto da dieta paleolítica, tá? Que é a que eu tô seguindo. Por quê? Porque nós vamos comer saudável e vamos voltar para a época dos homens das cavernas. Então, essa é a ideia. O que os homens das cavernas faziam? Quando é que a gente foi criado? Geneticamente, a gente foi feito nessa época, né? Na época das cavernas, milhões e milhões de anos atrás. Tá? Mas a gente foi feito geneticamente, então está no nosso DNA, que é nas nossas células, né? O que a gente fazia? A gente corria, fazia exercício, não dava para ficar parado, né? Senão a gente era nômade, não tinha onde dormir, não tinha nada. Corria para caçar,
fazia jejum, longos períodos de jejum, não tinha comida, não tinha geladeira, gente, não tinha nada disso, não tinha agricultura. Então a gente comia as coisas selvagens, comia carne, proteína. Então o nosso DNA foi feito para isso. Mas o que aconteceu? Aí veio o homem, né? Aí, ó. Existia isso. Plantava hambúrguer, não tinha doce, não tinha um açúcar. O açúcar, assim, lógico que existiam algumas frutas, mel, mas quem tem filho já viu meu bom dinossauro, viu como é que era difícil pegar mel naquela época. Você imagina o mel, assim, você tinha que pegar no meio de todas as abelhas. Então, não devia ser tão fácil. Eu acho que os homens já acabaram procurando coisas mais fáceis, né? Do que ficar procurando mel com as abelhas todas em volta. Então, geneticamente, a gente foi feito para isso. Aí veio o homem, veio a indústria alimentícia, que é o pior, jogou que carboidrato é bom, comer de 3 em 3 horas é ótimo, embrulhe mais, assim, porque na verdade o que a gente preza é descasque mais e desembrulhe menos, para pegar menos comida industrializada, né? Então, na verdade, geneticamente a gente não foi feito, assim. E a gordura, o que ela é? Ela é a geladeira do nosso corpo. Ela é simplesmente os aminoácidos ficam ali. Então, se a gente fica muito tempo sem comer, se cai um avião lá no meio da neve lá, que é antes de eu começar um comer o outro, o que acontece? Quem morre primeiro, o magro ou o gordo? O gordo vive mais, porque ele tem energia armazenada. Então, na verdade, o adipócito, ele é a geladeira do nosso corpo, né? Era como a gente armazenava energia. Só que os caras das cavernas, vocês veem aqui, ó, que eles não eram, porque eles comiam bem, faziam exercício, corriam, eles não tinham nem tempo de armazenar. Mas a gente, com as facilidades hoje em dia, carro, tudo que a gente faz, né? Carro, geladeira, fogão, avião, acabou. E o computador, a internet, nem amizade você faz mais face to face. Então você faz de online. Então, quer dizer, o homem engordou. Então nossa evolução está ao contrário. Em vez de a gente vir de cá para cá, a gente está vindo de cá para cá. A gente veio do homem magro para o homem obeso. Só que a gente quer mudar, gente. A gente tem que vir de cá para cá, né? Pelo amor de Deus. Então a nossa evolução, a gente evoluiu intelectualmente. Então a gente tem que passar isso pro corpo. Eu sei que não é fácil, tá? Mudar nunca é fácil. Mas temos que conseguir. Não é nem o tempo de tentar, não. Temos que conseguir. Então, na verdade, é muito fácil engordar e difícil emagrecer. Agora sim, fazer uns desenhinhos aqui, mas eu não vou fazer não. Quem é meu paciente sabe que eu explico essas coisas. A glicose é a molécula que é o substrato do nosso organismo, que faz energia, né? Então, para vocês terem uma noção, para os meus amigos médicos, desculpa que eu tenho muita gente leiga aqui, eu vou ter que explicar em tipo de energiazinha, vou ter que explicar uns nomezinhos para eles entenderem, né? Não dá para falar só meu nome, né, terminologia médica. Uma molécula de glicose, ela dá de 36 a 38 de ATP. O que é isso? Energia, tá? Tudo que você come a mais e você não gasta, faz o quê? Vira gordura. Você armazena. Então você armazena como gordura, como triglicerídeo. Então, tudo que é excesso vira gordura. Agora, uma moléculazinha de gordura, se você for ver, você quebrando ela dá 3 ácidos graxos, cada ácido graxo dá 476 ATPs, no final, uma moléculazinha de gordura, dá mais ou menos 1.500 daquela energiazinha. Então, uma molécula de glicose, 36, uma de gordura, 1.500. Então, é aquele negócio que vocês falam, fiquei na esteira 1 hora. Juliana, 100 calorias, fiquei quebrando até de quebrar a esteira. O que é isso? 2 brigadeiros. Um brigadeiro já deu 1 hora que eu fiquei ali dentro da esteira. Brigadeiro, porque pegou 2 bolinhas, já deu 1.500 de energia, 2.000, 3.000 de energia. Olha que beleza. Então, quer dizer, engordar é mole, emagrecer que é uma desgraceira. Lógico que nós também não podemos ser... Existem os tipos endomorfos, ectomorfos e mesomorfos, que isso daí também é tema para outra live. Mas assim, na verdade, as pessoas normais... Aí, com essa coisa da modernidade, que isso acontece. O ectomorfo, ele tem dificuldade para engordar, etc. Mas aí metabolismo são outras coisas que entram, porque a genética entra também. Então, na verdade, isso que acontece. Então, o que é a dieta cetogênica? Na verdade, é mais ou menos isso daqui, ó. Ah, o maridão mudou, tá vendo, gente? Olha lá. Olha só, é uma pirâmide, tá vendo? A paleolítica. Então, nós temos aqui as proteínas,
frutas com baixo índice glicêmico, os vegetais com baixo índice glicêmico, frutas vermelhas, as gorduras boas, e aqui ainda colocaria aqui nas proteínas queijo, quanto mais amarelo melhor, ovo, todas as proteínas aqui embaixo. Então a dieta cetogênica, ela não é uma dieta baseada em gasto energético, não é você comer a quantidade que você come. Ela é baseada em macronutrientes. O que é isso? É você tirar você tira o carboidrato da vida. Porque quais são os macronutrientes? Carboidrato, gordura e proteína. Ju, mas se você tirar lipídio, não é que a gordura não é mais importante? Porque se você for ver em termos de caloria, a proteína e o carboidrato tem 4 calorias. E, olha a unha, gente, vou fazer assim. Ela tem 4 calorias e a gordura tem 9. Só que, como eu falei, não é uma dieta baseada em caloria. É uma dieta baseada em macronutrientes. Por que é uma dieta baseada em macronutrientes? Por que seria isso? Se a gente tirar carboidrato da vida, como é que vai funcionar o nosso organismo? É aí que vai entrar a fisiopatologia para vocês entenderem por que a gente emagrece, tá? Quando você tira carboidrato, e assim, vamos pensar quando você come carboidrato, ao contrário. Quando você come alguma coisa com índice glicêmico alto, pizza, pão, massa, aquelas coisas todas, o que vai acontecer? Vai jogar muito açúcar na hora, né? Tipo assim, comeu um brigadeiro, açúcar pra caramba dentro do vaso. Jogou muito açúcar. O organismo reage a todo aquele açúcar que ele recebeu no sangue. Aí ele faz o quê? Um pico do hormônio que a gente não quer, que é um pico de insulina. Aqui, ó, o que faz quando tem um índice glicêmico alto? Olha o que acontece. Na hora que faz o pico do hormônio, fez o pico, quer dizer que liberou muito hormônio de uma vez. Puxa todo o açúcar de dentro do sangue. Como puxou todo o açúcar de dentro do sangue, para onde vai esse açúcar? Para a gordura. É isso aí. Então, diz assim, comeu, pico de insulina, sinal de gordura. Engorda. Então, é por aí que a gente faz. E o que acontece? Como é que a gente faz assim? Virou gordura, né? E aí, isso daí também é importante vocês entenderem por que a dieta cetogênica é uma dieta que tem tantos benefícios. Por quê? Porque, na verdade, quando você faz pico de gordura, quando você faz o pico de insulina, com o tempo, você come besteira, pico de insulina. Come besteira, pico de insulina. Aí você começa a tirar muito açúcar e vai mandando muito para gordura. A única célula do organismo que recebe isso daí, para meus amigos médicos, é tempo para o paciente entender, hein? Para os leigos aí. A única célula que recebe o açúcar de bom grado, qual é? A célula de gordura. Isso aí. Ela é a única que recebe de braços abertos o nosso açúcar. Vem, faz pico de insulina, vem. As outras células chegam um momento, maluco, não quero mais. Não aguento mais açúcar, já tenho o suficiente para minha mitocôndria girar, para o meu ciclo de Krebs, que é o que vai fazer energia. Tô ótimo, não preciso mais. Então você acaba, tipo assim, de uma forma leiga, lógico que o sistema é muito mais complexo do que isso. O Marcelo Weiss, que eu diga, né, Marcelo? Entendedores entenderão. Ciclo de Krebs, etc. Lógico que é muito mais complexo, mas teoricamente as células não aguentam mais, o adipócito vai recebendo e você começa a fazer a tal da resistência insulínica. Começa a aumentar a insulina no sangue. Então, quando isso começa a acontecer, já começa a ser o pré-diabetes. Então, é importante a gente começar a tratar. Por isso que a gente fala muito que a resistência insulínica é fator de risco agora para a obesidade e para o Covid, né? Paciente inflamado. Então, é isso que é a inflamação crônica que acontece com a obesidade, né? É a resistência insulínica. Então, o que acontece na resistência insulínica? Por que é um pré-diabetes, para vocês entenderem? Porque você faz pico de insulina. Aí, daqui a pouco, começa a subir a insulina porque as células não estão aguentando. E o açúcar vindo todo para a gordura. Vai engordando. Aí, o que acontece? Chega uma hora que o pâncreas fala, cara, não aguento mais esse cara comendo só açúcar. Tô jogando insulina, e as células do pâncreas vão acontecendo, elas vão cansando. Então, as células do pâncreas começam a entrar em falência. E aí, não liberam mais essa insulina toda. Quando não libera mais essa insulina toda, quem é que vai tirar aquele açúcar do sangue? Não tem insulina. Aí, sobe açúcar no sangue. Então, quando o açúcar do sangue começa a subir, aí já deu muito ruim, porque já é diabetes, velho. Já é o diabetes, aí já é o diabetes já instalado. Então a gente tem que tratar a resistência insulínica, a gente tem que tratar a inflamação crônica, tem que tratar a obesidade para não ficar diabético. Isso daí pode demorar anos, pode durar menos para alguns, mais para os outros, que tem componente genética, lógico, como tudo tem tudo. Mas se a gente não quer ser aquele obeso hipertenso diabético mais tarde, vamos começar a tratar agora.
E se já tiver mais tarde, como assim, que já apareceu alguém que diz assim que tá mais velho, nunca é tarde, vocês viram o Dr. Life, nunca é tarde para tratar, tá? Então para não deixar esse pâncreas entrar em falência, o que a gente tem que evitar? Isso daqui, a gente tem que evitar o pico de insulina aqui, ó. Vamos evitar esse pico de insulina. Se a gente evitar o pico de insulina, na hora que vai acontecer? Então você parou de comer açúcar, né? Parou de comer carboidrato. Aí vamos voltar para a dieta cetogênica. Paramos de comer o carboidrato. Parou de comer o carboidrato, a gente tem que tirar a glicose de algum lugar. Como eu falei, a glicose é o que dá energia, é o que entra na célula para fazer na mitocôndria virar energia lá no ciclo de Krebs, lá no ciclozinho. Então, o que acontece? Para isso acontecer, essa glicose entrar, não existe glicose essencial. Você não precisa consumir ela. Você faz ela de você. Ó, existe aminoácido essencial, que você tem que consumir, que é proteína. Ácido graxo essencial, que é gordura essencial. Mas não existe glicose essencial. Você não precisa consumir glicose essencial. Isso daí é como a gente falou aí, é da indústria alimentícia, etc. Então, na verdade, você pode fazer glicose de você. Então, é essa a ideia da cetogênica. Você não come carboidrato. Se não comer carboidrato, vai ter um momento que você vai ter que fazer glicose de você. Aí você começa a emagrecer. Problema dessa dieta, tudo é maravilha? Óbvio que não. O início, tem gente que me manda, eu tenho um grupo dos meus pacientes, geralmente que a gente se fala, tem umas que falam, eu não tô aguentando toda, calma, a gente já passou por isso. Eu já passei por isso, todo mundo que já fez cetogênica passou por isso. De 3 a 10 dias, 7 em média, que demora para o organismo entrar em cetose. Você sente falta, porque o açúcar ele é viciante. Eu brinco que todo pó branco é viciante, né? Farinha, açúcar, cocaína, sal, tudo é viciante. Então vamos tirar esses pós brancos da nossa vida que só fazem mal, né? Então, porque o açúcar da libera NKY, libera dopamina e ainda fala quero mais, porque dá a sensação de prazer. Então, lógico, o açúcar é viciante por outros motivos, não só pela insulina. Mas, na verdade, o que a gente quer é fazer o que a gente quer, na verdade, é fazer o... Tá vendo? Fui ler comentário e deu ruim. Então, perdi o raciocínio. Mas assim, então, na verdade, o que a gente quer? Entrar em cetose. Então, os 3 a 5 primeiros dias, o que acontece? Você começa a queimar a forma que o açúcar tá reservado no seu corpo, que a gente chama de glicogênio. Tá? Ele está reservado. Onde que está essas reservas de açúcar, que é uma molécula grande de açúcar guardada? No músculo e no fígado. Ele fica guardado lá. Então, por isso que demora esse tempo para você começar a fazer corpos cetônicos. Você primeiro gasta todo o açúcar que estava guardado no seu corpo. Aí, esses 3 a 5 primeiros dias, a pessoa leva susto. Você perde, às vezes, 2 quilos. Você, na verdade, a pessoa fala, emagreci. Aí come um brigadeiro, no final de semana volta tudo. Não pode. O que acontece é o seguinte, porque, na verdade, quando você está nos 3 a 5 primeiros dias, 3 a 10 primeiros dias, você está consumindo esse glicogênio, que é a forma que o seu açúcar estava guardado, e quando esse glicogênio é quebrado, você perde o quê? Sódio, que é sal, e água. Então você faz muito xixi. Então você desidrata. Você tira aquela água que está guardada dentro da célula, que está guardada aqui no subcutâneo, aquela água que você sente inchada, a famosa assim, eu tô inchado hoje. Você desincha, literalmente você desincha. Então tem que hidratar muito bem, é uma dieta que você tem que hidratar. Isso daí eu friso para meus pacientes, 3 a 4 litros de água por dia. Quem já bebia 2, bebe mais. Para não ter problema renal, óbvio. Assim, mas isso daí é mais uma dieta só da proteína. A dieta que você come legumes e verduras com baixo índice glicêmico é muito raro. Mas, sério que medicina tudo pode. 2 mais 2 é igual a 5, né? Então, beber muita água primeiro, para não dar teto preto, para não causar mau hálito. Muito paciente fala, mas essa dieta dá mau hálito. Dá mau hálito porque você está acumulando já corpo cetônico e está saindo pelo pulmão. Porque a gente excreta pelo pulmão. Então, tá com hálito cetônico? Um Tridentezinho, mas só um por dia, que o gosto doce dá, vou contar pra vocês, o gosto doce ele faz pico de insulina. Já tive paciente que não entrou em cetose porque comia 5, 6 tabletes daquele de Trident por dia. E teve outro também que comia também um pote de mix nuts, que aí ultrapassava a quantidade de carboidrato e não fazia cetose nunca. Então, e beber água. Bebe muita água que acaba com o hálito cetônico. Aí o que acontece? Passou dessa... também teto preto, dor de cabeça, sentiu mal, também não acha que é açúcar, porque não é hipoglicemia. Você está fazendo glicose de você, então você não está caindo o seu açúcar no sangue. Mas cai o sal, então pode dar teto preto, baixar a pressão. Então o salzinho debaixo da língua, bebe água. Isso nos primeiros 10 a primeiros dias.
Quando se entra em cetose, o que o organismo acabou? Acabou com aquela reserva de glicogênio, que é aquilo que estava armazenado, e quando aquilo acaba, o que começa a acontecer? Começa a produção dos tal dos corpos cetônicos. Quando começa a produção dos tal dos corpos cetônicos, o que eles fazem? Malandrinhos, eles vão para o sistema nervoso central e dão o quê? Saciedade. Quer dizer, para a fome. É muito louco. Você para com aquela vontade de comer doce pra caramba, você para com aquela vontade de comer parede, você para. Você não tem mais a compulsão. Porque os corpos cetônicos, assim, os neurônios, eles só fazem energia com duas coisas, com glicose ou com os corpos cetônicos. Então, na verdade... Gente, a minha mãe... Então, na verdade... Vou esconder. Então, na verdade, os corpos cetônicos, eles atravessam a barreira hematocefálica e dão energia. E dão foco, melhora a cognição. É por isso que o jejum também ajuda pra caramba. Nessa parte do foco, do jejum, etc. Mas isso daí também é outro papo, né? O jejum pode associar, etc. Mas aí, como eu falei, é muito assunto. É papo pra outra live. Então, é isso que começa a acontecer. Então, por que o emagrecimento rápido? Por dois motivos. Porque você está começando a quebrar a gordura de você. E como você está quebrando gordura de você, você emagrece rápido, óbvio. Então, no início, você desidrata. Então, aquele peso que você perde rápido primeiro foi você desinchou. E depois, a partir que você parou de desinchar, entrou em cetose, você começa a emagrecer. Tem paciente que perde de 6 a 10, já tinha paciente que perdeu 12 quilos no mês. Lógico que tem milhões de outros fatores. Quanto mais obeso, perde mais, etc. Homem perde mais por causa da testosterona, que são outros fatores. Tá? Isso num mês. Cada organismo é diferente. Tem paciente que não responde 100% e às vezes não consegue fazer. Lógico. Mas essa é fisiopatologia. Então, o que é fisiopatologia? Como funciona. O que eu gosto dessa dieta? Porque eu acho uma dieta social. Tá? Eu acho que é uma dieta, lógico que a gente está em quarentena, então a gente pode aproveitar isso, mas assim, é uma dieta que você pode ir pro barzinho e você não vai ter que fazer olhar, ai meu Deus, eu vou comer 2 colheres de arroz e 3 de feijão e vou ver todo mundo comendo e não vou comer. Não. Você vai poder chegar lá, você vai poder pedir o filé aperitivo, vai poder pedir a tábua de frios, você vai pedir... Pelo amor de Deus, tem que falar com ela para não... Tem gente que liga, quando liga, gente, dá problema. Acabei de descobrir. Então, você pode poder pedir a tábua de frios, filé aperitivo, ou de codorna, azeitona, castanha. Então, todo lugar tem isso. Eu, por exemplo, vou pra pizzaria com meus filhos, adoro a pizzaria da Zona Sul, não sei se vocês gostam, mas aquela chamada fininha, eles comem, meu marido come a pizza e eu peço uma burrata maravilhosa, que é um queijo desse tamanho, cremoso, cheio daquelas coisas meio italianas, né? Pimentão italiano, picles, né? Picles, berinjela, abobrinha. Então, fica uma delícia. Então, é mais ou menos isso. O álcool, eu sei que vai ter gente que vai perguntar. Teoricamente, nenhuma dieta para emagrecimento a gente deveria falar que pode tomar álcool. Mas assim, não pode ser corta tudo e corta os pulsos, né? Se a gente não corta os pulsos, assim, viver para quê, né? Viver de dieta e viver para quê? Não vamos cortar os pulsos. E ainda mais na quarentena, que tá todo mundo dizendo que vai tratar o alcoolismo depois, né? Não é o certo, gente. Eu, como médico, o que eu tenho que dizer para vocês? Não é para beber. Mas sabemos que também é uma coisa da mudança de estilo de vida, então não dá para levar para sempre. Então, acho que na fase de emagrecimento rápido, na fase que a pessoa está focada mais para emagrecer mesmo, corta tudo, óbvio, porque álcool é caloria vazia. Mas a gente tem umas saídas para, de vez em quando, no final de semana, aquela live lá do músico lá que gosta, não sei o quê, para fazer na quarentena, para não enlouquecer na quarentena, né? Nós temos bebidas que são zero carbo, que não tem carboidrato, gente. Gin, uísque, vodka e cachaça. Por isso que tá na moda o gin tônica, vocês entenderam? A galera fit aí que tá na moda, ei, modinha, gin tônica, gin tônica. Mas se não for com tônica zero também não adianta. Tem que contar pra essa galera isso, porque não adianta. Porque a tônica tem que ser zero, porque se for a tônica comum tem carboidrato, então acaba. Então a caipirosca de limão ou de frutas vermelhas com adoçante, pode? Pode. Lógico que tudo com moderação. Agora, no final de semana, naquela final de semana da quarentena da live, né? Mas isso em off, que não é pra beber. Mas, como a gente não quer cortar os pulsos, pra quem acha que não vai conseguir, dá pra fazer assim. Ju, e o vinho? Que eu já vi alguém perguntando aqui. O vinho, ele é low carb, tá? Cada taça tem 4 gramas de carbo. E ele é mais completo, óbvio. Ele tem resveratrol, eu amo. Só que quem fica numa taça de vinho, gente? Quem conseguir, ótimo, lindo, maravilhoso, faz a contagem do carboidrato, porque para entrar em cetose, a gente tem que consumir pelo menos que 20 gramas de carboidrato por dia. Então, se você consumir 3 garrafas de vinho, 3 taças de vinho,
já foi quase sua cota. Porque se você for ver, até de carne tem glicogênio. Carne tem açúcar. Então, queijo também tem a sua cota de açúcar. Tudo tem açúcar. Então, na verdade, é uma dieta que você come à vontade, mas são coisas que tem muito pouco disso. Se você somar, comendo só as coisas que a gente fala para comer nesse meio tempo, você faz menos que 20 gramas, então você entra em cetose. Só que, se você, assim, quem ficar só num copinho, tá de parabéns. Agora, eu, por exemplo, bebo uma garrafa. Então, uma garrafa já dá 4 taças vezes 4. Então, você já tá vendo que tira da cetose. Então, o vinho, ele é low carb. Ele entra na manutenção, ele entra depois, mas não pode tirar da cetose. Então, acho que se a gente vai fazer todo um trabalho para emagrecer rápido, a gente tem que tirar isso da vida. Eu tô falando da cetogênica para perda de peso, tá? Não estou falando da cetogênica para a saúde, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Então, uma coisa que a gente tem que ficar, deixar bem claro também. Então, já falei que é uma dieta social, já gosto muito. Composição corporal. Muito importante a gente falar disso. Porque você vai falar, Ju, mas você fazendo esse emagrecimento todo, você não vai perder muita massa muscular, etc. É mais ou menos isso. Isso que é importante, a composição corporal, tá vendo? Olha quanto que tem 2 kg de gordura e quanto tem 2 kg de músculo. Tá vendo? Na verdade, a gente quer trocar essa gordura por esse músculo. Então, não adianta ficar se pesando o tempo inteiro. Eu falo isso para todos os meus pacientes, porque olha só. Aqui, ó. Tem o mesmo peso, gente. Só que um tá obeso e o outro tá musculoso. Não é isso? Então, na verdade, isso daqui, na verdade, então o que a gente tem que fazer é ganhar músculo e perder gordura. Lógico, qualquer dieta de emagrecimento rápido, você vai acabar perdendo músculo junto. Por isso, eu reforço o treino. Temos que fazer musculação durante a dieta, sim, tá? Para estimular você a fazer massa muscular ou perder menos. Mas a dieta cetogênica já foi comprovado também que é uma das dietas que faz você perder menos músculo do que uma dieta muito restritiva, sem exercício, só de restrição calórica. Então, é uma dieta que geralmente poupa músculo. Mas se você perdeu 10 quilos, é claro que você vai perder uma coisa de músculo. Mas o que eu vejo muito é você perdendo dos 10 quilos, 8 de gordura e 2 de músculo. Mas aí a gente entra com trabalho depois para a recuperação. Geralmente a gente faz uma dieta primeiro para emagrecer, para chegar no peso, e depois a gente entra com essa dieta, depois a gente entra com a parte da recuperação muscular. Mas a gente não quer perder também o que a gente tinha. Até porque tem outro segredo aí, que, na verdade, o problema do sanfona e o problema do platô não, o problema de engordar, emagrecer, o problema do efeito sanfona, ele está mais relacionado à perda de massa muscular. Porque, na verdade, o organismo fica com essa memória muscular. Então, se você emagreceu 8 quilos, perdeu 2 de gordura e 8 de gordura e 2 de músculo, vai ser mais difícil você voltar ao seu peso do que aquele cara que emagreceu 10 quilos, mais 8 de gordura e 2 de músculo. Não. 8 de músculo e 2 de gordura. Entendeu? Quer dizer, quanto mais você perde de músculo, mais o organismo ele tenta voltar para aquele set point lá em cima e recuperar aquele músculo que você perdeu. Então, muita gente fala, eu fiz uma dieta muito restritiva, quando eu engordei, engordei o dobro. Porque, na verdade, você perdeu gordura, mas você perdeu também muito músculo. Aí, você perdeu 10 quilos de músculo. Ele quer voltar aos 10 quilos de músculo, mas como você comeu e vem gordura junto, você ganha os 10 de músculo, que ele queria chegar, e aí mais os 10 de gordura. Então, você engorda 20 quilos a mais. Então, preservar a massa muscular é muito importante. Por isso que meus pacientes sabem que eu faço análise em todo mundo de bioimpedância. Em alguns pacientes eu faço prega também, tá? Mas a bioimpedância acaba sendo mais rápida e dá mais informação pra gente. Tem um gráfico assim que eu explico para os pacientes. Eu não vou ficar explicando muito sobre a bioimpedância agora, só para vocês saberem que existe. Que aí a gente faz análise da composição corporal para poder ver. Porque tem paciente que às vezes fala, Ju, eu tô tão chateada, eu me pesei. Quando vem o seguinte, a pessoa entra e você fala, cara, emagreceu pra caramba. Meu olho já virou uma balança, né? Você chega e fala, gente, parabéns. Ju, mas na balança só deu 3 quilos. Aí eu falo, mandei pesar? Eu não mandei pesar. Como é que estão as roupas? Eu saí do 44, saí do 40. Que bom, é isso que eu quero, medida. Por quê? Aí você sobe na bioimpedância, a pessoa estava treinando pesado. Aí você vê, na verdade, perdeu 3 quilos às vezes na cabeça dela, né? Ela perdeu 3 quilos, assim, 3 quilos, mas na verdade aparece lá, você perdeu 6 de gordura, ganhou 1 de músculo e ainda tem a água que tá ali
que faz parecer que ela perdeu menos. Então, na verdade, se você somar as 5 de gordura, mas aí ganhou 1 de músculo, vira 4 e mais 1 de água, então parece que foi 3. Então, na balança comum, parece que ela perdeu só 3 quilos, só que ela perdeu 2 números no jeans, que não está em isolamento social. Perdeu 2 números, e porque a gente conta a água e conta ganho de massa muscular. Então, as medidas são mais importantes, tá bom? Então, vamos falar aqui um pouquinho só dos benefícios da dieta cetogênica, que eu acho que a dieta cetogênica, isso daqui você já virou já, né? A dieta cetogênica, então, já virou. Ela tem algumas coisas assim que já são consagradas. Então, a dieta cetogênica ela começou a ser usada aqui para epilepsia. Ela baixa a estabilidade do neurônio. Então, pacientes epiléticos de difícil controle, a gente usava a dieta cetogênica, começou a ser usada há muito tempo, porque controlavam pacientes com difícil controle medicamentoso. Perda de peso, a gente já falou aqui, que é o tema da live. Diabetes, a gente já explicou por que ela ajuda, então, porque ela mantém a insulina lá embaixo, ela acaba com a resistência insulínica e não deixa a gente ficar diabético. E aqui também melhora alguns parâmetros cardiovasculares. Então, essas daqui são evidências clínicas muito já consagradas, evidências fortes de trabalho já consagrados. Então, melhora colesterol, algumas coisas assim. Colesterol às vezes dá uma piorada, tá? Vou falar a verdade. Se você não estiver treinando, pode baixar um pouquinho o HDL. Mas ela baixa muito triglicerídeos. Tanto que triglicerídeo baixa insulina e baixa glicose no sangue. Então tem paciente meu que chega aqui com exames de sangue e fala, não, tô fazendo direitinho a dieta cetogênica. Olha lá, o triglicerídeo ainda tá alto, não baixou nada, a insulina tá alta, você fala que você tá se enganando e tá me enganando. Na verdade, ou a pessoa tá fazendo uma coisa errada, tá se enganando sem nem saber. Aí a gente tem que procurar, como desse paciente meu que eu falei do Trident, o que tá acontecendo. Outra também comia mais do que 2 quilos de queijo dia. Ia lá, pegava um pedaço do queijo, pegava queijo. Por isso que a gente fala que quanto mais amarelo, melhor na cetogênica, porque é fermentado, tem menos... É melhor do que o branco. O branco, ele é para uma dieta hipocalórica, mas o amarelo tem mais gordura. E todo queijo tem lactose, que vira glicose e galactose. Então, se você comer mais do que 2 quilos, você vai acabar passando aquelas 20 gramas de carboidrato que a gente quer. E temos outras evidências aqui, ó. Aperta aí, que assim não dá para ver muito bem. Doenças neurológicas, tá? Que estão sendo muito estudadas. Aqui, ó, não sei se é aqui desse lado desse, SOP, pra gente que é ginecologista, ó. Síndrome ovário policístico, muito importante, mas isso daqui é motivo por outra live, que eu acho que eu vou fazer com a doutora Janaína Barbosa, semana que vem. Isso é novidade, tá vendo? Me empolguei com as lives. A Janaína, a gente vai fazer semana que vem sobre mulher, etc. E o ovário policístico, ele tá totalmente relacionado. O pessoal aí na convencional, inclusive eu, antigamente, passa a pílula e acabou. E é a mesma coisa que você passar base em cima de uma espinha, gente. Você não vai estar melhorando a pele, você vai estar tampando. E o anticoncepcional para o ovário policístico é a mesma coisa. É tapar o sol com a peneira, literalmente. Na verdade, a base do problema todo nos ovários lá, do problema do ovário policístico, é a resistência insulínica, a inflamação crônica, que a gente tem que baixar. Então, a mudança do estilo de vida, etc, etc. Tudo que a gente está pregando aqui, que aí você melhora a SOP, mas isso daí é motivo para outra live. Temos aqui a acne, como a gente já falou, e aqui ó, o câncer, muito importante. Por que falam tanto da dieta cetogênica no câncer? Na verdade, óbvio que não vai ser a dieta cetogênica vai curar o câncer. Óbvio que não. Eu fiz na minha mãe, quem me conhece sabe que minha mãe teve câncer. Na verdade, a ideia da dieta cetogênica é mais uma coisa no tratamento adjuvante do tratamento convencional e, lógico, as coisas da horta, etc. Mas qual seria a fisiopatologia que a dieta cetogênica ajuda no câncer? É porque, na verdade, a célula do câncer, ela é uma célula que ela não quer ser uma célula completa, bonitona lá, com mitocôndria, lisossomas, com núcleo, não sei o quê. Ela quer se multiplicar, ela quer crescer lá, expandindo, sendo agressiva e tomando o corpo todo. Então, uma célula que ela precisa muito de glicose para poder se multiplicar rápido. Porque no tal do ciclo de Krebs lá, que eu falei, falo dele toda, né? Que faz energia, no início sai 2 ATPs daquela de energia, faz 2 piruvato. E o ciclo completo sai os mais 36. Por isso que eu falo de 36 a 38 de energia que o ciclo de Krebs dá. Então, na célula com câncer, ela chega nos 2, quero 2, e vai se multiplicando. Se você corta o açúcar dela, o que acontece? Como é que ela vai se multiplicar? Então, teoricamente, prejudica ela lá, dá ruim pra ela, tá?
E, na verdade, meu marido tá fazendo assim, ó, pra gente liberar pra pergunta, eu não sei, pra não ficar uma coisa muito longa, fica muito chato, né? Deixa eu ver assim. Falei das indicações, falei dos benefícios. A última coisa aqui, contraindicações, principalmente. Quais seriam as contraindicações, né? Gestação, amamentação, porque, na verdade, a gente tem que fazer... você pode fazer uma low carb, que é muito bom para a saúde também, mas o feto precisa daquela energia dos carboidratos complexos para fazer para o crescimento. E a grávida, gente, né, na época da gravidez que vai emagrecer, né? Mas a gente pode segurar para não engordar, então por isso que seria bom entrar com uma low carb, mas uma cetogênica não. E caquexia, que é paciente muito debilitada, etc. E diabetes tipo 1. O diabético tipo 1, ele não é, assim, geralmente a gente não indica. Tem gente que em diabético tipo 1 não insulino dependente que dá pra gente até fazer, que até ajuda, porque baixa a insulina, etc, quando só tá com oral. Mas insulino dependente é complicado, porque você tá com açúcar alto no sangue, se ele não tem insulina, né, como a gente já explicou o hormônio, você começa a fazer muito, então você vai ter a glicose e os corpos cetônicos. Vai ter duas coisas para entrar na cabeça dele, não vai ter só o corpo cetônico entrando, para confundir lá o sistema nervoso central. Então pode levar a acidose diabética, etc. Então, diabetes tipo 1, insulina dependente, geralmente a gente não faz. Tem algumas contraindicações mais assim, controversas, cálculo renal. Mas cálculo renal, na verdade, seria só pela desidratação, né? Se você não está desidratado, você estiver desidratando bem, não vai deixar acumular coisa lá no rim para fazer o cálculo renal. Eu gosto sempre de mostrar aqui, assim, eu mostrei do Dr. Life, eu mostrei do outros, né? Tchan. Eu gosto de mostrar meu antes e depois também. Não posso postar, mas posso mostrar na minha live, tá? Porque dizem que até meu antes e depois eu não posso, gente. É mais ou menos isso daqui, ó. Assim, eu não era obeso, isso daqui foi depois do parto dos gêmeos. Eu não era bolotona, mas estava bem sobrepeso, dá pra ver. E hoje em dia, graças a Deus, eu tô assim. Então, pra vocês verem que a dieta cetogênica funciona, tá? Então, é lógico que tem treino, é lógico que eu tenho os implantes, é lógico que eu tenho ortomolecular, eu tenho uma opção de coisas junto, mas que eu faço nos meus pacientes também. Então, não é uma coisa assim, não é mágica, não é tecnologia, é muito estudo, muita ciência. Então, dá pra ficar isso daqui sim, esse antes e depois aqui, tá bom? Na verdade, eu acho que acabou, né, amor? O que eu ia falar só, já falei que é social, etc. O que eu ia falar só é mais ou menos o que pode, o que não pode comer, só para vocês terem uma noção, mas é lógico que meus pacientes eu escrevo, é mais ou menos o que tem naquela pirâmide, né, que a gente mostrou aqui. Cadê aquela pirâmide? É mais fácil fazer assim, né? Minha pirâmide aqui. Então, são as carnes, tá? Queijo, quanto mais amarelo melhor, azeitona, podem os molhos gordos, porque é gordura, eu faço a low carb high fat, então há gorduras boas, então abacate, óleo de coco, leite de coco, maionese, creme de leite, então acaba sendo uma dieta social, como eu falei, verduras e legumes pra gente pegar os nutrientes, as vitaminas, os sais minerais, não só as proteínas, né, então também é muito importante, por isso que eu gosto mais da paleo do que que é a low carb high fat, do que a Atkins, por exemplo, que a Atkins ela é só de proteína. Então, ela é uma dieta mais restritiva, então é meio corta-expulso, porque ficar comendo presunto, queijo e salsicha, linguiça e carne o dia inteiro também, tem que voltar muito perto do paleolítico, assim, que não tem nem verdura nem legume, mas aí é muito proteína só, e aí pode sobrecarregar mais rim, é lógico, assim, pode aumentar a ureia, então eu não gosto muito da proteína, mas é um tipo de dieta cetogênica, mas eu gosto da low carb high fat por causa disso. Como eu expliquei também, a última coisa pra gente acabar aqui, finalizar, na verdade eu não considero a cetogênica, embora pra mim seja mais ou menos uma mudança de estilo de vida, tá? Ela é uma mudança de estilo de vida porque eu geralmente faço ela sempre durante a semana. E aí, final de semana, quando tava mais ou menos no meu peso. Eu tô voltando agora com a cetogênica pesada. Aí eu tenho que passar meus finais de semana. Pelo menos eu tenho que fazer 1 mês, 2 meses seguido para chegar no que eu quero. E até para mostrar para vocês o legal, como funciona. A mudança de estilo de vida seria low carb, tá? A cetogênica, embora eu tenha muita paciente minha que se adapta que nem eu e que fala, Ju, eu fico em cetose direto, dou uma fugida final de semana, aí volto pra casinha na segunda-feira, tá ótimo e consigo refazer. Por que isso daí? Porque a primeira vez que você entra em cetose é mais difícil, tem esse tempo sofrido. Depois que você entra em cetose a primeira vez, fica mais fácil você brincar com isso.
Você pode entrar e sair. Várias vezes você pode ficar em 2, 3 dias. Por exemplo, eu faço muito isso quando eu jaquei muito final de semana, aquele final de semana trash, aquelas comidas lá que vocês viram, que assim, que eu também sou filha de Deus. Na semana seguinte, assim, na segunda-feira eu já começo com a Egg Fast Diet, que seria só queijo e ovo e pouco queijo, 2, 3 dias, tá? E alface, os verdes, né? Rúcula, etc. Porque aí faz você entrar em cetose, mas em 2 dias você já entrou em cetose. E aí depois para você manter, muito mais fácil. Aí tem as receitinhas, tem estratégias também que eu passo para as minhas pacientes, tá, gente? Por exemplo, muita vontade de comer doce, velho. Assim, tem que ter alguma coisa. Por exemplo, eu tenho sacolé low carb na minha geladeira. Não para o sacolé low carb. O sacolé low carb é leite de coco, creme de leite, coco ralado e adoçante. Vontade de comer um doce como aquilo. Eu tenho um bijuzinho de coco também que tem receita. Gelatina com creme de leite, gelatina zero, né? Então tem várias estratégias. Geleia de goiaba diet com um pedaço de queijo. Então várias estratégias pra gente também tirar aquela vontade de comer um doce. Que volta me dá. O whey também ajuda muito nisso. Então, assim, a mudança de estilo de vida seria a low carb, porque depois você volta aqueles carboidratos, tá vendo? Só que sem fazer pico de insulina. Você faz aqui, ó, você libera seus índices glicêmicos baixos, carboidratos complexos, você libera insulina, mas aos poucos. Se você não fez pico, não tirou aquele açúcar todo e virou gordura. Então você vai ganhando energia mais ao pouco. A low carb também emagrece, só que é uma dieta que emagrece mais devagar. Eu gosto no consultório, eu converso sempre com as pacientes, uma estratégia que quem vem no consultório normalmente não é aquela paciente que fala assim: oi, eu quero emagrecer, mas daqui a 1 ano eu vou entrar no vestido. Daqui a 1 ano eu vou querer. É ruim, nego chega lá, olha só, pra ontem. Ninguém vai no médico querendo emagrecer achando que, daqui a pouco. Não vai. Todo mundo quer sentir. A low carb, ela tem emagrecimento mais lento. Então você emagrece mais 1, 2 quilos por mês, que é maravilhoso. Se você pensar que no final de 10 meses você vai ter emagrecido 10 quilos, ou 20 se for 1, 2 quilos por mês, fantástico. Mas o problema é que ninguém aguenta 10 meses se não tiver um choque no organismo, perder uns 5, 6 quilos de uma vez, para sentir a calça mais folgada, para sentir o jaleco, ó, o jaleco sambando de novo, não virar Hulk no jaleco, não rasgar aqui atrás, e é mais ou menos isso. Então, low carb é mais a mudança de estilo de vida, que é mais saudável, por aí, dá energia para fazer músculo, e aí são outras dietas, né? Então, gente, vamos fazer o seguinte, já falei do gin, Gil, já vi aqui, ó. Já expliquei que tem que ser com tônica zero, porque se for com tônica comum, com tônica comum tem açúcar também, não adianta não. Então, gente, olha só. Antônio vai vir aqui agora. Eu acho, ó, tá vendo? Eu acho que estragando, eu fico com medo, assim. Tem umas perguntas. Tem umas perguntas aqui, ó. Mas essas perguntas ficam, alguém que faz já. Assim, eu acho que as perguntas ficam. Alguém tinha me falado isso. Eu queria só que o Antônio ele viu nos comentários aí. Agora eu vou começar a ver os comentários aqui e tirar algumas dúvidas assim. Tá. Ó, Marcelinha. Pode coco. Ó, a minha Nutri aí tá falando aí, ó. Ela tá falando aí pra você. Ela tá dando. Por isso que eu quero começar a tirar dúvida, Paulinha. Olha só. Quem não conseguir tirar dúvida que não aparecer, as dúvidas mais importantes, pode mandar direct. Eu vou fazer uma caixinha de pergunta hoje depois pra vocês fazerem as perguntas e eu responder amanhã. Tá bom? Coco pode, passa não, passa a vontade de comer doce, mas também pode aumentar, agora o coco desidratado pode. Receita, vou começar a postar também, Marcelinha, pode deixar, e depois eu te mando em off aí, porque a parça aí já tem uma porção aqui. A Paulinha já tá respondendo uma opção de coisa aí, a nossa Nutri aqui, semana que vem a gente deve fazer uma live nossa também, só que também ela tem as outras linhas. A diferença da nutricionista pro nutrólogo, principalmente porque o nutrólogo pode passar remédio, porque o nutrólogo é médico. Mas a nutricionista que pode fazer plano alimentar. A gente não pode, e pra falar a verdade, nem tem o saco para isso. E Paulinha me salva. Porque tem paciente que não aguenta só esse negócio, come à vontade. Mas como come à vontade? Aí ela faz a estratégia, vê lá quanto quilo de peso, não sei o quê, quanto que tem que comer disso, quanto tem que comer daquilo, regra, troca. E ela é meio uma coach, ela perturba vocês, fica ligando aí mandando mensagem querendo saber como é que tá a dieta, é muito bom. Então ela já tá respondendo uma galera aí. Também te mando receita, Dani, pode deixar. Vem cá, vê aí, amor, ele vai me falar umas coisas aqui antes da live acabar. Já sabem, né? Se acabar, pode me mandar no direct ou pode mandar ou pode amanhã na caixinha de bode do negocinho. Fala. A Nina Rezende, se é bom tomar triptofano.
A Nina Rezende, para você montar uma triptofano. Triptofano, gente, na verdade é um precursor de serotonina. Eu acho maravilhoso. Mas porque a serotonina é o neurotransmissor da felicidade. Então, quando ela tá baixa, a gente fica deprimida. Nesse momento de ansiedade, é muito importante. Mas assim, vamos falar a verdade. Em vez de tomar o triptofano, já toma o precursor, o depois dele, o precursor imediato, que é o 5-HTP. Então você encontra, ou a gente manipula. Aqui no Brasil o problema é que é mais difícil, a gente manipula muitas coisas. Assim, eu tenho minhas farmácias parceiras que eu adoro, tem uma galera aí que eu tô ouvindo. Mas assim, dá pra comprar, por exemplo, o Walmart, o Greens, de repente no Mercado Livre, um ATP 50 miligramas 2 vezes ao dia para ansiedade, principalmente se for sublingual, já vai ajudar pra caramba também, porque é precursor da serotonina, que é o hormônio da felicidade. É melhor do que o triptofano para tomar, tá? Agora, coisas que tem triptofano: chocolate, banana, leite em morno antes de dormir. Então, por isso que as pessoas fazem isso antes de dormir também, e por isso chocolate dá bem-estar, essa coisa, porque tem esse precursor da felicidade. Mas como a gente não pode comer banana, nem triptofano, nem chocolate na cetogênica, vamos tomar o 5-HTP. Vá. Ela perguntou também qual a melhor dieta para metabolismo lento. Metabolismo lento tem que investigar. Esse negócio, vou falar a verdade pra vocês, esse negócio de metabolismo lento, quem tem metabolismo lento de verdade é quem tem hipotiroidismo. Na verdade, né, a pessoa fala, eu tenho tireoide, mas eu tenho pitsoide, eu tenho o boloide, eu tenho uma opção de coisa. Metabolismo lento, a gente tem como fazer na consulta, a gente tem como, além de fazer o exame clínico, a gente tem que fazer os exames laboratoriais, e a gente consegue, pela história clínica, também identificar. Hipotiroidismo, fadiga adrenal, principalmente o hipotiroidismo está muito relacionado a isso. Só que tem como a gente contornar, e, para falar a verdade, metabolismo lento pode ser genético, mas tem aquela coisa pra mim é muito igual como eu dizia antes, que era osso pesado, sabe? Quando eu me pesava, então uma bolota, eu falava, porque meu osso é pesado, por isso que eu nunca... Hoje, graças a Deus, eu não falo mais que meu osso é pesado, eu falo que é minha massa muscular. Mas metabolismo lento tem que investigar pra gente ajudar, mas a cetogênica é ótima, porque ela dá um pique no organismo. E jejum também, para quebrar metabolismo lento, também é muito bom. Mas metabolismo lento também é muito pouca gente que tem, como eu tô falando, tá? Quem tem hipotiroidismo, doença patológica, alguma patologia, alguma coisa assim. A maioria que acha que tem metabolismo lento, muitas vezes não tem. Dificuldade só. E se precisa de exame clínico para ver se está em cetose? Eu tô fazendo, que a Paulinha até me explicou, e eu já encomendei no Mercado Livre, que a gente achou, porque ela comprou nos Estados Unidos, eu procurei aqui na loja médica e não achei. Existe uma fita de cetonúria, tá? Que não precisa. A clínica é soberana, tá? A clínica, na verdade, o que é a clínica? É você sentir aquela coisa horrorosa nos primeiros dias e, de repente, ficar sem fome. Tô sem fome e começa a sentir que desinchou. Assim, que dura, como eu falei, de 3 a 10 dias, dependendo de cada paciente. Quando você sentir acordar, cara, eu tô sem fome, não tô com vontade de comer aquilo tudo, que não sei o quê, você entrou em cetose. Não precisa, a clínica é soberana. Mas, se você quiser alguma coisa palpável para ver, existem essas fitinhas de cetonúria. Eu não trouxe, eu esqueci, mas eu acho que... Cadê? Pega lá na bolsa ali, amor, que eu acho que tem uma fitinha. Ele pegou aqui já no Mercado Livre, tem uma opção, Mas pega aquela fitinha, tá dentro da bolsa ali, que eu vi que a Paulinha tinha me dado... a fitinha de cetonúria, você faz xixi e aí você vê o seu grau de cetose, que também pode ajudar. Mas existe hoje em dia um bafômetro também, só que ele é mais caro, eu acho desnecessário. Essa fitinha que ela tinha me dado aqui, Tá vendo? Aí você vai, faz o xixi nela, aí ela vai mudando de cor e você vai vendo a graduação dela. Ajuda também quem tem dúvida se tá entrando, se não tá entrando. A Vanessa Rodrigues, quanto tempo pode fazer? Vanessa, assim, geralmente, como eu falei, é para dar um choque no organismo. Eu faço, geralmente, de 2 a 3 meses, mais ou menos, para você emagrecer, até porque muitos pacientes, eles não aguentam, querem voltar, e aí, de repente, você come um empadão com farinha de amêndoa, numa low carb, e continuar emagrecendo, mas aí mais lento, mas você já perdeu bastante, então, para manter. Mas, assim, já foi provado também que já não tem mais disso, tá? Mas a gente vai sempre avaliando com os exames laboratoriais, porque alguns pacientes têm uma metabolização pior do colesterol, do HDL, principalmente, tá? Sobre HDL, LDL. Mas se você estiver desinflamando o corpo molecular, fazendo exercício, se cuidando, a gente usa as formas de antioxidação, anti-inflamação, a gente vai tratando outras coisas. Como tem umas pacientes minhas, acho que a Beth Bastos tá aí, eu acho que eu vi ela falando, Ju, eu quero aquela sua alquimia, eu quero aqueles seus pozinhos lá, aquelas suas plantinhas lá, que eu só consegui emagrecer com aquelas plantinhas. Não é meu, é da horta molecular. Eu
Eu agradeço os mestres aí, Arthur Lemes, Efraim, que eu aprendi no Marcelo Vaz, que é agora o atual outro mestre, que a gente aprende motor ortomolecular com eles, então a gente desinflama o organismo, então fica tudo muito mais fácil a gente fazer junto com a dieta. Então, é mais ou menos isso. Perguntaram sobre suplementação. E suplementação, aí a gente tem que fazer uma live só de suplementação, gente. O céu é o limite. Tem a suplementação, nós podemos fazer